Oi, gente, tudo bem? Como que vocês estão? Espero que estejam aí todos bem. Conforme vocês viram no título, hoje eu vou estar fazendo aqui com vocês uma aula completa sobre o nicho de ED. E aqui eu vou passar tudo o que você precisa saber para você faturar no mínimo 6 dígitos aí nesse nicho através dos seus ads. Porque como vocês já sabem, meu canal ele é focado em ads, ok? Gente, então, eu vou estar passando aqui conteúdo sobre o Prospect para você estar entendendo mais sobre o Prospect de ED, porque se você não entende do seu público, você não consegue vender para ele, certo? Vou estar falando aqui sobre erros, os maiores erros que as pessoas cometem ao escrever para esse nicho e algumas sacadas. E também no final eu vou estar passando para vocês uma estrutura validada, tá bom? De ad, para que vocês somente escrevam ali por cima da estrutura, ok? Bom, vamos lá. Isso é tudo que você precisa saber se quiser faturar no mínimo 6 dígitos em ED. O homem que sofre... gente, uma coisa. Eu, quando for pronunciar algumas palavras, tipo essa daqui, eu não vou estar assim pronunciando. Por quê? Porque o YouTube aqui, ele é muito chatinho. Então, vocês vão ver que eu censurei as palavras e não vou estar mostrando nada explícito de VSL nem nada, porque não há necessidade. A gente sabe que a VSL desse nicho é super carregada com conteúdos adultos. E também não vou estar pronunciando as palavras, porque o YouTube pode banir o meu vídeo. Ok? Então, vamos lá. O homem que sofre com ED, além de querer se livrar desse problema, ele tem o desejo de durar muito tempo na cama, aumentar a libido e os níveis de testosterona. Então, gente, o que acontece? Esse lead, ele é um tipo de lead que ele quer também outras coisas e não só o que não só a solução que o nicho traz. O nicho ele traz o quê? A solução de quê? Do cara durar mais tempo. Mas o cara ele quer durar muito mais tempo e ele também sofre com a falta de libido. Porque os remédios eles inibem gente, esqueci a palavra. Não é esse sentimento, mas enfim, inibe a própria libido. Então, o cara, ele pode até ficar duro, mas ele não vai ter a vontade, entendeu? Então, além dele querer durar muito tempo ali e ele querer satisfazer o problema dele, resolver o problema dele de não conseguir ficar duro, ele quer durar muito tempo. E ele também quer ter a vontade do próprio ato, porque os medicamentos não dão isso pra ele, entendeu? Então, é isso. O outro tópico aqui, gente, tá recheado aqui de tópico que eu vou trazer pra vocês. O outro tópico aqui é que o homem que sofre com ED, ele tem muito medo da mulher trair ele ou pedir o divórcio. Isso porque esse público é refém do remédio pra poder ter uma tal. Ou seja, mexe com a autoestima do homem, que para ele ter uma, ele precisa do remédio. Então, assim, fora as outras coisas também, que eu vou estar citando aqui para vocês no decorrer dessa aula aqui, né? Porque é praticamente uma aula sobre esse nicho. Então, uma coisa que vocês podem muito tocar ali no anúncio de vocês é essa questão da traição. Assim como toca muito ali também no nicho de emagrecimento da mulher. Ser traída e tal, não é a maior fatia ali de fato é a mulher que é frustrada consigo mesma, com seu próprio corpo. Mas assim, uma das maiores fatias desse público são os homens que têm medo de uma traição, porque o público mais comprador desse nicho é o público casado. E eles têm muito medo de uma traição por conta disso que eu acabei de explicar pra vocês. Porque eles precisam sempre estar ali com remédio, sempre ali à base de remédio para que eles funcionem ali na hora. Então, sempre que você for prometer ou falar da solução, você tem que deixar claro que é a melhor solução que ele está usando e que não vai causar para ele nenhum efeito colateral. Além disso, o Viagra e tadalafila causam muitos efeitos colaterais, como problemas cardíacos e infarto. Ou seja,
muitos homens assistem a ver a série porque já está sofrendo com alguns dos efeitos colaterais da medicação. Então, quando você fala ali no site, você faz questão de frisar que é a melhor solução que ele já experimentou, caseira, natural, e que não vai fazer ele, ter dor de cabeça, tal, e falar sintomas que esses medicamentos causam, que eu vou falar aqui em outro momento aqui dessa aula, isso causa mais interesse, porque muitos deles já sofrem com esses sintomas que esses medicamentos dão. Então, é crucial que vocês deixem muito bem ali fixado na mente deles que é uma solução natural, caseira e que não vai trazer efeitos colaterais para ele. E mais algumas coisas que, como eu acabei de dizer, eu vou falar aqui para vocês durante essa aula. Fui beber um pouquinho de água, gente. Outro ponto, isso foi o que eu acabei de falar com vocês, para falar a verdade. Outro ponto, o Viagra, ele deixa o cara duro, mas não dá libido. O homem vai ficar com a ferramenta dura, mas não vai ter vontade de fazer o ato. E isso é ruim, porque o cara, ele não tá ali no momento presente. Tipo isso, entendeu? Ele tá com a cabeça, tipo, ele não tá com a vontade. Ele só está duro, mas ele não tá com a vontade. Outro ponto bastante importante, o público de AD é um homem 40 mais, conservador, que acredita em conspiração. Rapidinho, gente, só uma coisa, é que isso aqui também, parando aqui agora pra pensar que eu esqueci de dizer pra vocês, isso aqui é muito ruim também porque às vezes a mulher está com a vontade e ele se sente frustrado de não estar ali envolvido ali no momento, porque às vezes, como eu disse, a maioria é casado e tudo mais, então ele não consegue, como eu posso dizer, tipo assim, ficar envolvido ali de fato na situação, ele não consegue entregar a mesma coisa que ela tá entregando, ele só consegue ter o efeito, entendeu? Enfim, outro ponto bastante importante, o público de AD é um homem 40 mais conservador que acredita em conspiração. Ele acredita que a Big Pharma é o vilão, é o inimigo comum. Então, vocês podem bater muito nessa questão da Big Pharma, principalmente quando vocês forem fazer o CTA. Tipo assim, porque a Big Pharma já tentou banir essa apresentação exclusiva mais de 5 vezes só hoje, em uma tentativa de continuarem lucrando às custas do seu constrangimento na cama. Acabei aqui de criar um pós-CTA aqui com vocês. Mas basicamente isso aqui, entendeu? Vocês baterem também nessa questão ali do ponto do inimigo comum, porque é uma coisa que eles já acreditam, entendeu? Esse público tem a crença comum que o problema de AD é causado pela idade, estresse, falta de testosterona ou a cervejinha que ele bebe no fim de semana. Então, é muito bom vocês, quando forem falar ali, vocês não precisam ficar engabelando no mecanismo do problema, porque esse nicho ele não pede, assim como o nicho de emagrecimento não pede, diabetes já pede, esse aqui não. Mas frisarem essa questão que não tem nada a ver com idade, estresse, nem nada do tipo. E se vocês quiserem alguns ads ali que vocês verem que dá pra colocar, vocês podem colocar no mecanismo do problema, de forma rápida, de forma breve, né? Ideia para falar no final da CTA. Isso aqui é muito interessante, eu tô usando bastante nos meus ads. Por exemplo, essa apresentação é exclusiva para homens héteros. Se você é gay e não gosta de mulheres, saia do vídeo agora mesmo. Não clique no botão abaixo, né? No caso, é ele que se referindo ao Ed. Calma aí. Se não gostar de mulher, não clique. E aí vocês podem falar, clica aqui se você gosta de mulheres gostosas. Porque o cara vai pensar, tipo assim... Não, eu não sou gay. Porque, gente, homem tem a cabeça muito fraca pra isso, entendeu? A maioria aqui, pra falar a verdade, de vocês são homens, né? Que assistem aqui meus conteúdos, porque majoritariamente o mercado é feito de homens. E vocês sabem disso, né? Se você falar, tipo assim, pro cara, pô, você é gay? O cara, ele, não sei o quê. Se o cara até olha pra você e fala assim, a gente não vai falar não, que é meio feio. Falar, tipo, mas assim, sou tão gay que eu peguei tua irmã. Falando aqui de uma forma ainda meio light. Aí vocês já entenderam. Enfim. Isso aqui é muito bom, vocês invalidarem soluções existentes. Pílulas, bombas, a questão do Viagra, mas aí quando vocês forem citar, é importante, né, vocês não citarem ali especificamente Viagra, tadalafila nem nada. Vocês falam pílulas azuis, tá? Vocês podem falar
dessa forma, pílulas azuis. Inclusive, quando vocês forem fazer o SPY aqui na biblioteca, vocês... a melhor forma de vocês encontrarem os anúncios é colocar Blue Pill, que são pílulas azuis, e ali a palavra do mercado, conforme eu ensinei no último vídeo, como fazer SPY, tá? Você precisa validar as soluções que o prospect já usa, isso porque ele se sente frustrado e muito incomodado em precisar esperar 1 hora para ter uma... Quando você invalida essas soluções, você já vai chamar a atenção dele. Isso aqui é muito legal, por quê? O homem de ED, esse prospect, ele é muito frustrado com esses remédios. Por quê? Porque o cara, ele fica dependente disso pra conseguir fazer algo, e não é só tipo assim, tomou, pronto. Não, é tipo assim, mais ou menos 1 hora pra ele conseguir fazer alguma coisa. Então, tipo assim, você tá lá, tá começando ali o envolvimento, você, não, calma aí, tem que tomar um remédio. Tipo assim, sabe? É horrível. Então, o cara, ele é muito frustrado com esses remédios. Então, quando você invalida essas soluções que ele já não curte, vamos colocar assim, é muito bom. E quando você também não fala só dos medicamentos, mas das bombas também que eles usam para isso, porque também é muito constrangimento. O cara tá ali na hora. Vocês vão ver que quando eu começar a falar aqui do maior sentimento desse nicho, que é a vergonha, vou explorar mais esse assunto com vocês. Mas é muito constrangimento também pro cara, ele na hora ali, ele tem que usar bomba pra isso também, sabe? Enfim, é muito bom vocês invalidarem essas outras soluções. Prova de que funcionou para outros homens da idade ou mais velhos. Não precisa ser depoimento. Colocar depoimento de famoso /ator e atriz adulta funciona incrivelmente bem. Isso aqui é basicamente para vocês colocarem depoimentos de famosos, tipo... Poxa, eu esqueci o nome do cara. São 2 homens que funcionam incrivelmente bem pra esse nicho. Perdão, mas eu esqueci o nome, gente. E ator e atrizes também famosos do mercado adulto, entenderam? Desses filmes adultos, desses vídeos. Funciona muito bem também. Não precisa vocês colocarem depoimento, mas eu curto depoimento... Assim, não precisa ser só depoimento, mas eu curto. Porque depoimentos, eles são muito poderosos. Quando você ouve da pessoa, tipo assim... Eu tomei isso aqui e emagreci tal. É muito poderoso. A pessoa tá vendo ali que funcionou. Tá ouvindo de uma pessoa que usou e comprovou, entendeu? Uma prova social muito forte. E quando eu vou colocar depoimento, eu gosto de colocar essa frasezinha assim. Mais ou menos assim. Coloco aqui uma prova social e já venho com uma outra prova social mais forte, que é o próprio depoimento. Mais de 120 mil homens já transformaram seus macarrões moles em verdadeiras joias apenas usando esse truque do sal azul. Isso aqui foi só um exemplo de mecanismo que tá rodando aí. Assim como o John Smith de 76 anos. E aí vem a fala dele logo embaixo, entendeu? É pequeno, não precisa ser grande. Tipo assim, algo desse tamanho assim, mais ou menos, sabe? Umas 3 frases grandes assim. Essa parte aqui é muito importante vocês saberem que a emoção predominante em ED é a vergonha. ED é um nicho extremamente sensível, isto é, envolve muitos sentimentos, por tocar principalmente no ato e no relacionamento. Agora, entre todas as emoções que passam na cabeça de um homem que sofre com ED, a ED com o nome perde completamente quando a ferramenta dele aparece no meio da relação, é quando ele tem uma papapá meio bomba. A principal é a vergonha. Seu prospect sente vergonha quando vê a mulher dele sem roupa, louco de desejo para fazer o ato, mas a ferramenta dele está mais mole do que o macarrão. Seu prospect sente vergonha quando ele está no meio da relação, vendo a mulher dele gritar, se parar e de repente amolece. Seu prospect sente vergonha quando ele imagina a esposa na rodinha de amigas reclamando que seu marido não consegue satisfazer, porque não tem... Seu prospect sente vergonha quando ele precisa ir na farmácia comprar Viagra porque ele não consegue ter uma por conta própria. Ele sente vergonha em ter que pedir o remédio ao atendente porque assim outra pessoa vai descobrir que ele não tem... Aí a palavra aqui. Seu prospect sente vergonha de outras pessoas descobrirem que ele não consegue ficar
Duro, seu prospect sente vergonha ao ver o homem que ele é hoje, em comparação ao macho alfa que ele era 20 anos atrás. Ele fica se comparando, se questionando e tudo mais. Enfim, a vergonha é o sentimento mais forte desse nicho. Por isso, sempre que você escrever paredê, você tem que apertar na vergonha. Então, é muito bom vocês escreverem isso aqui. Vocês frisarem, tipo assim, que as mulheres podem comentar dele e não sei o que. E também o ego do homem, ele é muito alto. O ego do sexo masculino é muito alto. Então, quando você fala que uma mulher pode estar comentando dele na roda com as amigas, sabe? Mesmo se ele seja casado ou não, sendo esposa dele ou não. Mas a mulher pode comentar dele na roda com as amigas, não sei o que e tudo mais. A mulher olhar pra ele e não ver mais que ele é um homem da casa, um macho alfa, esse tipo de coisa. Funciona muito. Lembrando que a maior parte dos compradores desse nicho são casados. É bom vocês terem isso em mente. Agora, são maiores erros de quem escreve AD. Não entendeu o prospect. O seu prospect não é só um taradão que passa o dia nos sites adultos. O seu prospect é um homem 40 mais, pai de família, casado, com muita experiência de vida. E sim, apesar dele ser um taradão que assiste 50 minutos ininterruptos de uma VSL cheia de conteúdo adulto, afinal de tudo, ele é um cara que deseja recuperar a atenção para reatar o casamento. Ou namoro, sua própria autoestima para sair com mulheres mais novas. Ou seja, nunca escreva paredê desdenhando do seu prospect. Escreva com a máxima empatia, sabendo que no fundo ele tem uma puta dor latente que está destruindo a vida dele. Então, não é pra você escrever, tipo assim, só quer ser borracha fraca, esse tipo de coisa. Tipo assim, não é pra isso. Você pode, talvez, usar uma frase forte no hook, tipo assim, pra emagrecimento. Não, vou usar pra esse nicho aqui mesmo. Homem. Se fosse pro Brasil, esse termo funcionaria. Para os Estados Unidos, acho que não existe. Mas, tipo assim, homem broche tem que ser traído. Tipo, e aí vem depois uma frase de transição pra suavizar aquilo dali antes de entrar pro corpo. Tipo assim, beleza, mas você, durante todo o Ed ali, ficar colocando ele como alguém sendo zoado, assim, isso não é legal. Porque é uma dor mesmo dele, entendeu? Afinal, a maioria é casado. E o casamento às vezes não vai bem, já que as relações ali não estão boas, o casamento ele automaticamente desanda. E isso é uma coisa que incomoda muito eles, sabe? Calma aí, gente. Aqui vai outro erro. O segundo maior erro de quem escreve para esse nicho é encher os anúncios de clickbait. Tudo bem, isso pode até converter, mas isso não é o que vai converter e aguentar escala por muito tempo, porque realmente vai chamar a atenção do seu prospect. Aqui eu passei algumas sacadas pra vocês. É um hook visual muito forte, geralmente receitinha muito curiosa. Quando vocês forem colocar, presta atenção, takes de receitinha, assim, se a tela dividida, ou a tela inteira, ou três partes ali, dividida em 3 coisas, coloquem takes de baking soda, que funciona muito, porque é uma super estrutura lá nos Estados Unidos. Tanto para emagrecimento, vinagre de maçã também funciona muito para emagrecimento. Vocês podem colocar takes ali de baking soda, de vinagre de maçã, que também, mas funciona mais ainda baking soda. Viking também, pomada Viking, mas os 3 o que mais funciona é baking soda mesmo. E outra coisa muito forte também, com visual muito forte, é o que eu vou mostrar aqui agora pra vocês. Que é coisas meio quentes, meio assim, duplo sentido, que é basicamente isso aqui, olha. Olha o que eu acabei de falar com vocês, separei aqui pra mostrar pra vocês. Isso é a pomada Viking, tá vendo? E o baking soda. Baking soda é bicarbonato de sódio, tá, gente? Pra quem não sabe. Isso aqui, são coisas com duplo sentido, meio quentes. My husband had to call our neighbor over because I couldn't take his insane stamina in bed after he started using this Vicks Vapor Rub trick to make... Ó, tá vendo? Outro tipo, ó. Doctors are furious about this kitchen trick that makes you last like a bull. It might sound... Basicamente isso. Say goodbye to bedroom failures with this secret method that starts in the kitchen. Vocês têm que tomar cuidado com o que vou colocar, porque também algumas coisas não vão passar. Adult film stars have always carried their tools Ó, tá vendo? A mulher ajoelhada, prendendo o cabelo. Então, isso é algo completamente com duplo sentido. the trade between
Precisa nem estar mostrando a pele, a pessoa pode estar tapada, a mulher. Mas fazendo algo assim já chama muita atenção. Deixa eu só ver quanto tempo aqui eu posso ainda falar. In their legs. The secret to a firm tool like theirs Ó, is duplo simpler than I sentido, thought. This tá trick's vendo? explanation is bizarre, but I'm not ashamed to talk about it. Pay attention. Enfim. Isso funciona muito, gente, muito. E o hook da copy com uma ideia / nome esqueleto muito forte, exemplo, o truque do sal. Por que isso aqui funciona tanto? Vou falar aqui agora pra vocês. Por que que esse nome aqui tá funcionando tanto em ED? Como eu disse pra vocês, eles passam muito pela questão da frustração com os remédios, porque tem que esperar pra fazer efeito. Esse truque do sal, ele propaga a ideia de você vai ter o efeito ali na hora. E sal todo mundo tem em casa, todo mundo tem sal, açúcar em casa. Então, tipo assim, fez o truque, acabou. É mágica, você vai ter o resultado. É por isso que funciona. E é por isso que se torna tão forte no hook, entendeu? Outra coisa, outro erro, encher de promessas de aumento no meio da copy de ED. Tudo bem, o público é semelhante. Muitas das vezes o prospect de aumento vai comprar uma oferta de ED. Mas encher a copy de isso vai aumentar 4 centímetros e tudo mais, esse tipo de coisa, só vai deixar o público de ED cético. O público que só não consegue, só tem disfunção, basicamente, né? O público de ED mesmo. Então, você até ganha o cara que se interessa por aumento, mas vai perder o marido, o pai de família que só quer saber de recuperar a tal para não perder o casamento, que é o maior público e quem mais compra, principalmente os upsells ali depois da VSL. Isso aqui são algumas sacadas para vocês colocarem aí nos ads de vocês. Todos os ads que escalam falam do fluxo sanguíneo, independente do mecanismo. Então, sempre cita ali, por exemplo, o seu fluxo sanguíneo vai aumentar em 350%. Entendeu? É basicamente isso. Outra sacada é vocês citarem atores de filmes adultos no anúncio de ED. Sabe, por exemplo, no final. Assim como o ator tal, reverteu ED ou usa isso aqui para durar horas nas gravações com as atrizes lindas, não sei o que e tudo mais. É basicamente isso. E frase demonstrativa, gente, funciona muito bem. É basicamente o que eu acabei de explicar pra vocês. Eles querem o resultado na hora e é por isso que o truque do sal funciona muito. Está muito escalado. Por quê? Ó, por exemplo, vá até a sua cozinha, pegue uma pitada de sal e faça esse truque caseiro de 15 segundos. É rápido o que eles querem, entendeu? Eles querem o resultado na hora porque é muito constrangedor pra eles. Você já ouviu falar no truque do sal que está fazendo com que os homens fiquem duros por horas na cama? Isso é muito bom mesmo. É muito forte isso aqui, vocês usarem o mecanismo ali no hook. Aí vocês podem colocar uma frase de transição, que é opcional. Só mudar isso aqui de lugar. Frase de transição opcional. Pode parecer bizarro, mas sua esposa ou namorada vai lhe agradecer por assistir esse vídeo. A frase de transição não é obrigatória, mas aumenta muito a curiosidade do prospect. Eu gosto muito da frase de transição, principalmente quando é um hook que é meio que uma porrada. Tipo assim, a mulher gorda tem que ser traída, não sei o que. Quando eu dou uma porrada assim mesmo, eu gosto de colocar a frase de transição. Isso aqui é uma estrutura validada, tá? Que o próximo vídeo será um ad seguindo essa estrutura aqui. Eu vou deixar aqui esse doc aqui na descrição. Vocês leem, estudem esse doc aqui, releem, coloquem em prática e vocês podem ter certeza que vocês... Cara, se você não faturar no mínimo 6 dígitos seguindo essas dicas aqui, eu sou uma geladeira Electrolux. Mas basicamente a estrutura calma aí, deixa eu só ver o tempo. 6 minutos. Hook, você pode colocar um nome chiclete, mas uma promessa. A frase de transição é opcional no caso, mas pode estar inserindo. Frase demonstrativa, mais prova de universidade / estudo, mais prova que funcionou para outras pessoas. Invalidar outras soluções tradicionais, os remédios, as bombas que eu citei para vocês. Uma promessa, uma quebra de objeção, prova do fluxo sanguíneo, frase demonstrativa, citar atores de filmes adultos, mais elementos de prova, quebra de objeções de idade, mais promessa, transição para o CTA e o CTA, tá? Bom, essa é basicamente aqui uma estrutura validada. Já me deu múltiplos essa estrutura aqui. E
Gente, foi basicamente essa aula sobre ED. Qualquer dúvida vocês podem perguntar aqui nos... Gente, uma coisa que eu esqueci de dizer pra vocês é essa questão aqui, ó, dos formatos que mais funciona, dos ângulos e tudo mais. Vamos lá, formatos que mais funciona, gente, é o GC, né? E é a mulher ali falando, dando ali o depoimento e tudo mais do marido. E funciona muito mulheres morenas e loiras e que tenham, assim, uma carinha de nova, tipo assim, aparência de 22 anos, 23, 24. Ou caras de esposas, um dos dois ali, entendeu? Vocês podem usar um dos dois, que dá bom também. Assim, por que dá bom, né? Porque ou é cara assim tarado, ou majoritariamente ali vai ser homens casados, como eu já disse pra vocês. Então, os dois funcionam. Ele vê uma esposa falando do marido, vai chamar a atenção, e ele vê uma menina nova, porque esses caras também são muito viciados. E outra coisa, né? Vocês podem usar muito ali também famosos falando. Principalmente esses dois aqui primeiros, eles funcionam muito, tá, gente? Funciona muito. Vou pesquisar aqui pra mostrar pra vocês. Eu separei aqui os dois atores que mais funcionam e vou pesquisar. Provavelmente alguns de vocês devem conhecer, né? Mas... esperar, né? Claro, a boa vontade da minha internet. E não, foi abrir o negócio errado. Calma aí. Ctrl C. Esse carinha aqui. E o outro... calma aí, é aqui que eu tô. Arnold Schwarzenegger. Esse cara funciona bem, hein? Esse carinha aqui, ó. Funciona bem, viu? Esse aqui é menos. É mais os dois primeiros. Mas pode performar bem sim, viu? Atrizes e atores adultos. Gente, esses dois... ó, eu tenho aqui uma lista. O que mais funciona é esse aqui. Que é esse menininho aqui. Ele estava escalado há pouco tempo, tá? Alguns edits desse menino aqui, muito escalado. Até cheguei a modelar. E esse aqui também, ó, que eu separei aqui pra vocês. Esse careca aqui. Gente, funciona. Principalmente esses dois aqui que eu acabei de mostrar pra vocês. Os ângulos é depoimento pessoal, como eu acabei de falar pra vocês. A mulher ali, cara de casada, falando do marido. Tipo assim, meu marido vivia inventando desculpas na hora H, até que eu descobri esse pozinho secreto, até que eu coloquei esse pozinho secreto no suco dele. E hoje ele me acorda com aquilo de pé todo dia às 6 horas da manhã. Ou outro exemplo aqui, meu marido ficou tão potente com esse ritual do cavalo que está viralizando que até os invejosos da academia começaram a reparar no volume na calça dele. Mecanismo da solução também. Cara, mecanismo do problema não funciona, viu, gente? Usem mecanismo da solução. Esse salt trick de 6 segundos, feito antes de dormir, está deixando homens de 50 a mais tão potente que até as esposas estão assustadas. Você só precisa colocar 1 grão de sal debaixo da língua e contar até 20. O salt trick está virando febre entre homens que querem durar 40 minutos sem falhar. Lembra que eu contei pra vocês a questão ali, que eles querem um resultado rápido, porque eles precisam na hora. Então, é isso aqui. Outro também é a transformação rápida. Em menos de 30 segundos após tomar o ritual do bode, o soldado do meu marido ficou tão duro que parecia que ia rasgar a cueca. Outra receitinha. Misture 1 colher de café, 3 gotas de limão, uma pitada de sal azul. Essa receitinha tem soldado mais forte que as pílulas azuis em 1 minuto. Então, gente, é basicamente isso aqui que costuma funcionar nos edits. E uma outra coisa é que vocês podem dividir a tela ali também. Então, por exemplo, eu comentei com vocês sobre o que funciona ali de hook visual, que é coisas tipo assim, coisas quentes ali, coisas de duplo sentido. Eu dei alguns exemplos pra vocês ali na biblioteca. Vocês podem dividir até 3 telas com isso. Uma tela disso, uma tela de UGC falando e outra de receita, entendeu? Vocês podem combar o que funciona. Ou receita e a mulher falando, ou receita e algo de duplo sentido, ou duplo sentido e uma mulher
com decote, falando, vai chamar muita atenção. Enfim, gente, vocês podem estar combando também aí os formatos que funcionam, entendeu? O cara falando, ou uma atriz e algo do duplo sentido passando. Enfim, vocês podem estar fazendo esse combo aí de coisas que funcionam, que pode performar muito bem também. É basicamente isso, gente. O próximo vídeo vai ser fazendo um ad em cima dessa estrutura aqui validada. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem o que vocês acharam, me deem ideias de vídeo, podem deixar aí perguntas. E se inscrevam e curtam meu vídeo que me ajuda, viu?